Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje aqui novamente, essa terceira temporada aqui em 2023 está tão incrível que a gente está trazendo vários profissionais de vários lugares e ramos que a gente ainda não tinha conhecido. E hoje aqui, a gente está aqui com um convidado super especial, o Fábio Moreira. Eu até tenho minha colinha aqui, olha, ele é diretor de negócios de uma fintech de crédito B2B, a Credicorp. Está aqui hoje para falar sobre a sua carreira, sobre a sua profissão e tantos aprendizados que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Fábio, é um prazer imenso, cara, estar contigo, estar com teus ouvintes. Eu já aproveito para desejar aí um feliz e próspero 2023 para todos que nos escutam, para ti. E vamos lá, temos um papo muito bacana pela frente. Muito obrigado. Sem dúvida vai ser sim, eu quero aprender muito aqui, né? Afinal, eu já anotei algumas coisinhas aqui, Fábio, porque eu quero conhecer, mas primeiro de tudo, né? A gente até falou um pouco sobre carreira, né? Como é que é uma carreira não linear, mas antes da gente entrar nesse ponto, até você contando, né, na linha cronológica pra gente, como é que o Fábio se conectou com a sua profissão de hoje? Quando é que você veio assim a diretor de negócio de uma fintech, né? Fintech, como é que foi esse processo até você se conectar com o Fábio que está hoje aqui contando aqui para nós, Fábio? Conta um pouco sobre você. Maravilha, Fabião. Acho que essa é uma belíssima pergunta, porque, como eu sempre costumo falar, a beleza do processo aqui não é onde você chega, mas é o como você chega. Eu nunca perco o olho da trajetória, né? Eu diria que eu costumo falar bastante, que eu tenho uma carreira zero linear. Ou seja, eu comecei lá atrás, ou seja, trazendo bastante aí para os últimos 25 anos. Eu sou pernambucano, sou nordestino, né? De família classe média baixa, uma família grande, somos em cinco irmãos. E desde muito jovem, eu sempre quis buscar alguma atividade profissional para conseguir conquistar aquilo que eu desejava, e desde muito cedo mesmo. Estou falando aí da minha adolescência. Então, desde meus 11, 12 anos, eu já vendia brigadeiro na escola, comercializava os produtos de um comerciante vizinho que não conseguia desovar aqueles produtos, e por sua vez eu corria pelas ruas do bairro, lá de Olinda, eu sou de Olinda, hoje em São Paulo, e lá eu fazia minha primeira experiência profissional, né? Logo na sequência, aos meus 17 anos, meu pai falece ali meio que subitamente de um câncer. E ali eu começo a descobrir uma outra, por necessidade, porque vai junto com ele ali boa parte do recurso da família, eu começo a descobrir uma das minhas paixões que eu carrego até hoje, que é de lecionar. E lá eu comecei a trabalhar dentro da minha própria casa, ou seja, eu peguei a garagem da minha casa e transformei em uma escola para crianças, de aula para crianças. Eu diria que essa foi a primeira fase ali, mais desestruturada ali do meu início de carreira. Na sequência, eu decido seguir para uma carreira financeira, então sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco e posteriormente pela PUC de São Paulo. E lá eu começo uma carreira, uma jornada na área financeira, que é eu diria que é o primeiro slot profissional aí da minha vida, que foi quando eu começo a trabalhar com pequenas e médias empresas, né, até empresas familiares, na área financeira, controladoria, área contábil, financeira em geral, né? Interessante, viu, Fábio, que eram pequenas e médias empresas, e lá eu já começava a despertar, por isso que é importante, né? Na prática, Fábio, a teoria é sempre outra, né? Sim. Então ali eu decidi para uma carreira financeira, mas lá num traquejo no dia a dia dos negócios, eu percebi que o que eu gostava mesmo era da área de negócio, ou seja, da compra, da venda, do desenvolvimento de negócios. Já começou a brilhar ali um pouco desse interesse, tá certo? E logo na sequência, então, comentava há pouco, eu sou do Nordeste, lá tem uma cultura muito forte de carreira pública, né? Por toda a estabilidade, por toda a dificuldade de acesso, né, à carreira que tem lá em cima. Então eu decidi tentar um concurso público naquele momento, que era para a Polícia Rodoviária Federal. Era super difícil, eram 1.000 pessoas por vaga e eu jamais imaginei que eu fosse passar. Como é que eu passo, cara? Eu presto, passo no concurso, né? E ali veio uma decisão super interessante, porque eu não tinha o menor interesse em trabalhar na carreira pública, mas me vi nessa carreira pública por o empurrão do destino, né? Porque durante a minha trajetória ainda na área financeira, eu decidi passar um tempo curto, até onde o dinheiro deu, eu sempre digo assim, no Canadá, para aprender o idioma, aprender o inglês. Lá eu conheço minha esposa, de São Paulo. Eu tenho uma decisão maluca de vir morar em São Paulo, eu não sabia como. Eu queria morar em São Paulo. Aquela coisa de amor de verão, não sobe serra e tal, né? Mas a coisa
a coisa deu certo e, naquele momento, eu fui convocado para o concurso que eu tinha prestado um ano antes, ou seja, um ano e pouco antes. E eu começo o segundo slot da minha vida. Mesmo na área pública, né, ou seja, na área de segurança pública, eu fui automaticamente trabalhar na área administrativa. E ali foi uma grande experiência, Fábio, porque obviamente que tem uma imagem pouco, eu acho que bem difundida, eu diria, da carreira pública, como aquela carreira que as coisas não acontecem, né? Aquela coisa que todo mundo está esperando a aposentadoria, e não é bem assim. Acho que os desafios são imensos. Eu fui a gestão mais jovem do Brasil na polícia naquele momento, imagina, com 23 anos, liderar um time de umas 10... 23 anos? Nossa, porque você tá me contando aqui, eu já pus até metade da primeira folha aqui, Fabio. Já escrevi um monte de coisa. Você começou aos 17, você falou tanta coisa que eu já achei que você já tava bem mais velho. Mas ainda com 23, olha que bacana. Quanta coisa mesmo, muito jovem, cara. Falei que não era linear. Chega, já tava chegando no fim. 23 anos, cara, eu tive a oportunidade assim, de exercer uma liderança. Imagina, num grupo que o mais novo tinha quase o dobro da minha idade. Imagina o desafio que é fazer isso. Quando as pessoas não podem ser desligadas, não tem meritocracia, não tem bônus, não tem, né, promoção. Sim. Então foi um desafio ímpar, assim, para mim. Passei uma jornada de quase 7 anos lá na instituição. E fiz um shift, Fábio, que eu acho que poucas pessoas fariam da forma que eu fiz. Eu diria, com a insanidade que eu talvez tenha feito naquele momento. Eu já entrei na carreira pública sabendo que era uma temporada na minha vida, era uma chuva. Sabia que era a oportunidade de vir para São Paulo, ganhar um pouco mais de casca, né, enquanto eu iria montar o meu negócio. Essa era a grande assumption. E dali eu montei o primeiro negócio, não caminhou. No segundo, que já foi um negócio que já estava consolidado, entrei em sociedade, era uma agência digital. E naquele momento, quando a coisa começou a caminhar, Fábio, eu tomei uma decisão maluca. Isso já era casado, já tinha uma filha pequena, minha esposa grávida, eu vendi meu próprio apartamento para morar de aluguel e colocar a grana no negócio e poder fazer o shift da carreira pública. Então, imagine o desafio. Você está no lugar que eu me aposentaria aos 50 anos, né? Ou seja, a água estava morna, tinha um monte de estrelinha no braço, no ombro, né? Tinha um baita respeito lá dentro da instituição, mas eu sabia que aquilo não ia levar onde eu queria chegar. Uma decisão bem difícil. Então aí eu vou para a terceira e última jornada aí dos últimos 10 anos, né? Um pouco mais de uma década. Eu passei uma temporada empreendendo, então eu montei essa agência digital com meus sócios. Na sequência eu vendo essa agência para os meus próprios sócios e enveredo numa área que talvez foi a grande descoberta da minha vida e talvez uma grande sorte também. Eu enveredo no mercado financeiro, essa área de fintech, né? O que são as fintechs, né? São as empresas, né, que querem prestar melhores serviços financeiros através de tecnologia. Sim. São os serviços tradicionais, né? Eu comecei, inclusive, trabalhando bastante na área de pagamentos, ou seja, a transformação dos meios de pagamento, né? E eu sempre trabalhei e trabalho até hoje em iniciativas mais startupianas mesmo, mais early stage. Eu gosto de desenvolver negócio, percebendo que minha praia, e aí como eu falava no início, né, é tão importante a jornada, né? Minha praia está na concepção dos negócios. Eu gosto de entrar naquela fase que talvez poucos gostam, né? Que é aquela fase que tem muito suor e lágrima, tem muito esforço, sim, tem um operacional imenso, mas é de um desafio tremendo e as coisas acontecem de forma exponencial. Eu tive a oportunidade de estar desbravando um mercado que era super novo no Brasil, mercado financeiro, mas muito orientado a fintech e pagamentos, e passei nos últimos 10 anos em instituições como Stone, TOTUS, Mercado Pago, Mercado Livre, a Izettle, PayPal, e agora eu estou na fintech Credit Corp. Então, assim, fazendo um longo curto, é uma jornada de alguns slots, meu amigo. Caramba, Fábio, olha, eu vou te falar, viu? Eu tenho aqui isso aqui vai virar um livro um dia, que é o livro do podcast. E teve vários convidados aqui, né? Você já é o número 80 e alguma coisinha. Então, eu vendo aqui, eu sempre vou associando as histórias dos outros, porque eu sempre falo que eu tô sempre ouvindo e eu sempre conecto muita coisa em comum, né? Às vezes o caminho é completamente diferente, mas os aprendizados e os insights muitas vezes são parecidos. É impressionante, né? Das pessoas de ter uma virada de chave, de experimentar muitas coisas. Uma coisa que eu vejo em muitas pessoas que é importante, a parte do ensinar,
né? Muitas pessoas, né, gostam dessa parte do ensinar, ela traz muitos ensinamentos. E vendo aqui tantas coisas que você fez, eu arrisco dizer que foi a pessoa realmente mais não linear que passou até agora. Porque realmente são muitas coisas e é muito bacana, né, a gente aprender aqui, né? Eu até circulei algumas coisas importantes, né? Primeiro, você ensinar aqui, eu coloquei, aos 17 anos, né, pô, você pegou e resolveu ensinar e meio que abriu uma escola, né, começou a ensinar as outras pessoas aos 17 anos, tão jovem, né, e meio que já tava ali uma veia de empreendedorismo, uma veia de querer abrir, ter o seu negócio, ter o seu projeto ali, né, que eu acho que é muito parecido, né, com o que você tem consigo hoje. E depois eu circulei outras coisas importantes, por exemplo, viajar para o exterior, né? Ter essa experiência fora, isso é muito importante. Eu acho que isso agrega muito. Eu não tive, mas se eu pudesse voltar atrás, acho que qualquer jovem hoje que talvez tenha essa oportunidade, vale muito a se considerar, né? Eu acho que um jovem hoje pensando, se tiver, claro, uma oportunidade de ir, ou se tiver uma opção, às vezes a própria escola tem alguns projetos, a universidade tem alguns projetos, isso é muito importante e traz vivências, né? A gente até teve aqui uma entrevista sobre intercâmbios, né? Sobre a importância disso. E aí não para-se por aí, né? Depois você fala sobre negócios, né? E liderança, que é o mais importante. Acho que liderança é um ponto que todos nós devemos aprender. Né? Você falou coisas aqui que acho que todo jovem tem que, durante a sua trajetória, desenvolver, e não são coisas simples que são ensinadas normalmente nas escolas. Né? A liderança é uma coisa, é um exemplo disso. Né? Você saber liderar, que vem junto com comunicação, com saber se expressar, saber dar a sua opinião perante a um grupo, né? E ser persuasivo ao ponto de que todo mundo consiga entender e que as pessoas caminhem em prol de um objetivo. Isso é muito importante. E depois a questão de empreender. E neste ponto aqui, eu fiquei com uma dúvida que antes da gente continuar o bate-papo, eu queria entender. Porque realmente você fez, e é legal te escutar, porque eu falo assim, né? Que eu vejo várias coisas parecidas. Eu mesmo passo por várias coisas que você está falando, né? E às vezes eu olhando que você já passou por isso e deu certo, até para mim isso aí está sendo um grande aprendizado, né? Mas aí você fala, eu tava lá, tava com uma estabilidade, né? Eu tava bem. E aí você vendeu, né? O que você falou do seu imóvel para investir e tudo mais. E você falou porque não ia chegar onde você queria. E eu fiquei com uma dúvida. Por que você fez isso? O que te motivou? Isso é importante para o jovem entender qual que é, às vezes, o motivo que a gente tem durante a nossa carreira. Né? Porque se você estava garantido estabilidade, né? Entre aspas, né? Que não existe, mas tudo bem. Por que você deu toda essa volta? O que de fato você buscava quando você começa a empreender? É uma satisfação financeira? É um sonho pessoal? O que é? O que te motivou a dar essa virada de chave, Fábio? Perfeito, cara. Eu diria que é um mix de um pouquinho de cada coisa que você trouxe agora, né? Primeiro, não fazia parte do meu enredo lá, quando eu tracei meus objetivos lá atrás, e segui uma carreira pública. Não fazia parte do script. Sim. Surgiu quando eu fui para o Canadá, conheço minha esposa de São Paulo, no Canadá, quero vir morar em São Paulo, então isso veio o primeiro advento, que foi um caminho curto, né? Um shortcut para chegar em São Paulo, de uma maneira super eficiente e que me dava uma condição financeira necessária para estar aqui. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, eu diria, zero romântico e bem pragmático, para entrar nessa carreira pública. Outra coisa que eu já percebi na largada foi que, assim, é uma carreira estável, garantida, mas depende do que você quer garantir, né? É um garantido que, às vezes, não garante tudo aquilo que você tem interesse na sua vida. É uma carreira que te dá uma condição financeira razoável? Sim. Vai te dar uma aposentadoria integral? Sim. Mas é aí que você quer chegar? Ou seja, é essa construção que você quer ter, teus sonhos estão dentro de todo esse que está disponível, né? Os desafios que você vai encontrar, né? Então, logo no começo, eu já sabia que ia ser uma temporada muito curta. Só que foi muito mais longa do que eu imaginava, né? Porque quando eu chego em São Paulo, isso demorou quase 7 anos para fazer esse shift. Então, por que 7 anos? Eu chego em São Paulo, eu estava quase me formando na Universidade Federal lá de Recife, achando que ia transferir para a USP e terminar, e não foi bem assim. Eu tive que transferir para uma universidade particular, que é a PUC. E aí, metade das matérias não foram aceitas, então, mais 2 anos. E aí, na sequência, eu fui percebendo que voltar para o mercado não era tão fácil assim, porque tinha aquele estigma da carreira pública. Eu ia nos processos, Fábio, quando chegava na final,
Estava eu e alguém de alguma empresa corporativa, de alguma instituição. Sim. Obviamente que o escolhido era outra pessoa. Falei, puta, eu preciso me capacitar. Eu tomei a decisão de fazer um MBA. Eu preciso ganhar um pouco mais de casca, nem que seja uma casca ali, muito mais de formação, né? Então fui lá, comecei a fazer um MBA. E eu comecei a ver que voltar para o mercado era uma coisa mais complexa naquele momento, porque eu não ia atender o que eu queria, meus desejos naquele momento, né? Ia ser talvez mais emblemático, e o que eu buscava, eu acho que eu conseguiria muito mais empreendendo. Era exatamente construir do zero, ter a oportunidade de ter exercer a liderança que eu gostaria, né? Ter um impacto que eu queria promover, e não seria entrando numa carreira financeira como analista, depois coordenador, ou seja, toda aquela jornada, né, tradicional, eu achei que não ia ser aplicável para mim naquele momento. Eu comecei a ter universos paralelos. Eu comecei a investir no primeiro negócio, quase que eu quebrei, assim, quase que acabo com as finanças da família, não deu muito certo. Na segunda empreitada, eu comecei ali num universo paralelo também, tentando meio que ajudar de forma ainda distante, mais remota, até o momento que a coisa parou em pé. Quando parou, aí aquela pergunta, Fábio, eu estava com quase 30 anos naquele momento, 29, 28 para 29, acho. Falei, ou é agora, ou é agora. Assim, eu acho que tem uns momentos na vida, acho que fica até a mensagem aqui para os colegas aqui que estão nos seus começos de jornada, assim, sempre escutei desde criança, né, que o frio na barriga, né, é a coragem esfriando o medo, né? Então, não tenha medo. Se você perceber que tem momentos em que você precisa tomar uma decisão assim, rude, drástica como essa, a tua chance de um sucesso ela é muito pequena, porque a determinação é tão grande, você tem tanto a arriscar, né, que é o famoso queimar a ponte, né, que a gente sempre usa esse termo nas startups, né? Você atravessa, queima a ponte e fala, agora ferrou, é o que tem para hoje, né? Então, tomando essa decisão, você vai estar imbuído ali de um desejo tão grande de dar certo, você sabe que não pode dar errado. Você sabe que não pode dar errado, né? Todo o universo conspira, né? E todo o teu esforço, teu foco vai estar naquilo, né? E melhor de tudo, pode dar errado. No meu caso, eu vou te falar que ele deu meio certo, meio errado, tá? Deu muito certo como business e deu menos certo na composição societária. A gente tinha ambições e talvez visões diferentes ali na sociedade. Mas, para te dizer, assim, mesmo no dando errado, tem um aprendizado tão grande, Fábio, tão grande. Depois que eu decidi vender a empresa, né, eu tomei essa decisão super, né, drástica de empreender, abandonar minha carreira, etc. Você tem ideia? Eu lembro da minha mãe me ligando, né, imagina, funcionária pública, aposentado, meu filho, por que você está fazendo um negócio desse? É o seu futuro. Eu falei, não, eu vou construir o meu futuro a partir de agora. Né? Agora, você está com algum problema? Eu falei, eu estou resolvendo um exatamente agora. Então essa decisão, mas depois que eu fui na agência, mesmo depois que eu decidi vender e voltar para o mercado, o meu mindset era completamente diferente. Eu já sabia exatamente o que eu queria e eu vi que não seria nos modelos tradicionais. Eu preciso trabalhar em empresas em começo de... Eu dei a sorte também, tudo tem um pouco de sorte, né? Mas essa sorte só aparece para quem está trabalhando e buscando por ela, né, Fábio? Preparado. E preparado para ela. Então a sorte apareceu nesse momento que eu estava preparado. E eu fui tendo a oportunidade de estar em processos que aqui me agradavam bastante, que eu continuava empreendendo, mas dessa vez fazendo um intraempreendedorismo, ou seja, sem arriscar meu próprio capital naquele momento e talvez tendo a oportunidade de ganhar uma escala muito maior do que se fosse a empresa do eu sozinho, né? Como eu já tinha feito outrora. Muito bacana, muito bom essa sua resposta, né? Nos traz tantas coisas aqui, Fábio. Eu já até anotei aqui, ó. Isso é muito legal você ter falado e os jovens precisam prestar atenção nisso. E eu pus até aqui entre aspas, como se fosse a sua citação aqui, ó. Nem sempre a história é romântica, né? Nem sempre durante a sua trajetória você vai para onde você quer e assim, colocando isso até num escopo menor, numa linha de tempo menor, no seu dia. Nem sempre no seu dia, o dia todo vai ser romântico, vai ser legal, né? Você vai fazer aquilo que você gosta, né? Vamos supor agora, cara, vou pegar um exemplo fora do normal ali do mercado. O cara é jogador de futebol. O que o cara gosta de fazer? O cara gosta de jogar bola, né? Eu imagino que sim, porque quando eu jogava bola, eu gostava de jogar futebol. Mas o cara tem que fazer o treino tático, ele tem que fazer ali o fortalecimento. Então, assim, não é o dia todo dele que é romântico,
né? Como assim dizer? Né? Então, qualquer profissão que você tem da sua vida, você vai ter momentos do seu dia que você vai fazer coisas que você não gosta de fazer. Como a longo prazo, né? Pegando agora um delta tempo um pouco maior, durante a sua trajetória de vida, talvez você tome decisões, né? Durante a parte profissional e você tenha que ir para lugares que talvez não é aquele que você sonhou, mas está tudo bem, né? É parte do processo, é parte da caminhada. Depois você fala muito, e para mim, o que te motivou são realmente as suas objetivos de vida, os seus sonhos, o seu propósito, quem você quer ser, né? Isso que te motivou a não estar num ponto ou no outro. Eu acho que, e mais ainda essas novas gerações, Fábio, elas são muito, né, elas realmente elas são motivadas mais ainda, né? Pô, eles buscam algo que faz sentido para eles, né? Algo que faça sentido no caminho que eles desejam ser e na construção. E aqui, por último, antes da pergunta, outra coisa que eu anotei, você falou sobre dar certo e dar errado. E desde o começo você está falando aqui para a gente que o importante é a jornada. Se você olhar no escopo de business, talvez o negócio possa dar errado, tenha dado errado, porque, sei lá, não se finalizou. O negócio, né? Ou agora você, né? O seu desenvolvimento não deu errado de jeito nenhum, né? Ele de novo foi parte do processo, né? Então assim, o projeto em si não é que deu errado, pode dar errado aquele pontinho do negócio, pensando naquilo como tudo bem, mas você não, o desenvolvimento que você tem, e você falando isso de novo, eu volto para mim, porque eu sempre me conecto com a história de quem eu entrevisto, eu falo a mesma coisa, né? Assim, o desenvolvimento que eu tenho dentro da EduTech que eu criei nos últimos 2 anos e meio, é gigantesco como mindset para mim. Quem sou eu depois desses 2 anos? Mas você vai falar, mas como negócio... Tá, tudo bem, como negócio pode ser que não cresceu tanto, mas eu cresci demais. Né? E o maior desenvolvimento e investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos. Né? O quanto que a gente cresce e se desenvolve é algo que negócio nenhum vai render mais ou ser mais valioso do que você mesmo. Agora, Fábio, eu gosto agora queria te perguntar o seguinte, né? Você estava lá, você trabalhou no mercado financeiro antes, né? Você teve essa experiência mais cedo na sua trajetória e depois se você volta, você falou que você voltou com outro mindset, né? Com outras perspectivas e objetivos, você vai para fintechs, né? Que você aqui mesmo explicou que são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro e tudo mais. E aí que eu queria te perguntar o seguinte, hoje no seu dia a dia, um pouco mais agora sobre a sua dia a dia, como você enxerga, né, que essas startups, né, que fintech é como se fosse startup, não é? Depois até posso me corrigir se estou errado, mas essas fintechs, essas edutechs, né, que a gente vê tecnologia, essas empresas que vêm surgindo, qual que é o perfil delas, né, para você trabalhar com elas e por que isso pode ser legal para o jovem? Né, vamos lá, o jovem quer eu quero trabalhar no mercado financeiro. Será que ele vai para um banco tradicional, vai para uma fintech, vai para essas novas startups? Como que você orientaria, né, dentro das experiências do seu dia a dia, essa sua rotina para os jovens, Fábio? Bacana também, Fábio, a tua pergunta, mas eu diria o seguinte, cara, tudo talvez, né? Qual que é o perfil, né? Eu vou até contar uma curta história aqui antes da gente entrar na resposta PC. Basicamente, quando você olha, voltando no tempo, como é que eram as jornadas, como é que eram as carreiras, né? Você olha lá que até a década de 90, a gente tinha o que a gente chamava, naquele momento ali, de a empresa como dona da sua carreira, né? Se parar pra pensar, sim, toda essa geração, até baby boomers, pouco de X ali, trabalhavam em empresas e eles basicamente faziam toda a sua trajetória naquela empresa. Ou seja, o que é que a Ford reserva para mim, né? Os próximos passos que a empresa tem para mim e tal. Isso minimamente funcionou naquele momento, né? Até que na década de 90 acontece uma mudança assim, super significativa no Brasil, que é a abertura de mercado. Naquele momento começa a entrar muita competição, muitas empresas estrangeiras no Brasil, né? E começa uma competição acirrada, né? Em mercados que estavam super acomodados. Com isso, obviamente, as empresas precisavam reagir. E reagir, muitas vezes, é cortar custo. Sim. Então, cortar custo desligava as pessoas. Então, imagine que as pessoas que tinham lá 35 anos de Ford, né, falavam, poxa vida, eu só conheço da Ford. Aí foi aí que começou, na década de 90, o contexto, o conceito da empregabilidade. Era não mais o Fábio conhece da Ford. O Fábio é um especialista em finanças.
Então, ele agora vai ser um cara que conhece de finanças. Ford, para o Itaú, para a empresa A, B ou C. Certo? Então, de 90 em diante, a gente começa um conceito em que as pessoas começam a ser especialistas. Agora eu vou ser o cara de finanças, vou começar como estagiário, vou entrar como analista, coordenador, fazer uma carreira em múltiplas empresas e tal. Então, agora depende de mim essa capacitação para me tornar especialista e ter oportunidade em diversas empresas. No ano 2000 em diante, começa um novo conceito, que é o que permite que a gente está aqui hoje. É o que a gente chama de trabalhabilidade. O que é isso, Fábio? É basicamente o momento em que a tua carreira não é só você trabalhar em uma empresa, não mais uma empresa, não mais sendo um especialista naquela área. Ou muito menos ter uma carreira linear, né? Simplesmente uma carreira profissional e corporativa. Você pode dar aula, você pode fazer consultoria, você passa um tempo, você vai para a área de supply chain e volta para finanças. Então, essa mudança impactou bastante a forma que as pessoas trabalham e enxergam as oportunidades hoje. Por que eu te contei esse longo curto aqui? Para trazer um pouquinho, remeter a minha resposta agora para as fintechs ou para as startups. Startup nada mais são do que empresas que vão resolver problemas reais de forma exponencial, escalável, tá certo? E muitas delas, ou seja, quase 99% delas, usando tecnologia. Só na startup ela está resolvendo algo que é um problema eminente, ou seja, conhecido da economia dita antes como economia real, e hoje a tecnologia está acelerando. Você vê lá as entregas, sempre teve delivery na casa das pessoas. Eu ligava para a pizzaria, o cidadão trazia a pizza. Agora eu faço isso, né, via meu aplicativo. Antes eu pedia um táxi pelo teletaxi. Agora eu entro no aplicativo e peço Uber, ou seja, até mesmo um táxi na 99. Ou seja, as startups resolvem problemas reais de forma escalável, exponencial com tecnologia. A fintech é algo muito parecido, só que no contexto de serviços financeiros. Podem ser serviços de crédito, contas, como contas digitais, né? Acesso bancário, né? Crédito, entre outros, seguros e outra, que até o inseguro agora até é considerado insurtech, né? Mas as fintechs em geral, ela tem ali serviços financeiros atrelados, né? Com o uso de tecnologia. Qual que é o perfil, Fábio? Essa geração tem uma coisa muito interessante, eu diria. Primeiro que ela hoje tem acesso ao conteúdo, ao conhecimento, como as gerações como a minha, hoje eu tenho 40 anos, não tive esse acesso como as gerações que estão entrando no mercado agora. Sim. Tudo está disponível, Fábio. Tudo. Você quer fazer um curso em Harvard? Você entra lá, você vai fazer de graça. Você quer entender sobre o assunto X, sobre marketing digital? Você quer entender sobre o mercado financeiro, mercado de capital? Você quer entender sobre tecnologia, sobre analytics? O que seja, você tem conteúdo vasto de qualidade. Então, assim, largamos da premissa de que conteúdo, conhecimento é commodity, está disponível. O que a gente perdeu nessa jornada, nessa nova geração, eu diria, foi o interesse, muitas vezes, de acessar o conteúdo. Né? E tem uma coisa também de achar que a velocidade das coisas pode ser diferente. Então, isso que mudou um pouco, mas o conteúdo está disponível. O que eu diria que é super importante para trabalhar em empresas como fintechs ou até mesmo startups, no geral, que tem essa pegada de exponencialidade, velocidade? Primeiro, você tem que ter uma pegada de dedicação bem diferente. Ou seja, você não vai chegar com um job description bem definido. Você saiba disso. Não vai ter um sistema pronto, que você vai ter suas tarefas, você vai executar e você vai poder splitar isso e delegar para as outras áreas, né, que vai ter alguém para resolver. Não funciona assim. Startup, primeiro, ela sabe que tem uma grande ideia, né, um grande sonho, né, uma porrada de coisa para construir e tem que ter essa cabeça de construção. Você tem que gostar muito de fazer parte dessa construção. E não é para todo mundo. E tudo bem. Eu conheço pessoas brilhantes que jamais trabalhariam no formato de uma empresa de startup. Pô, mas como assim? Não tem nenhum sistema direito, tem que lançar em planilhas. Planilha. Mas, poxa, mas eu vou vender para o cliente e dar um problema no produto. Pois é, na próxima deploy a gente resolve. Então, essa cabeça de estar em beta contínuo ali, né? Ou seja, estar sempre se desenvolvendo e se desafiando, é um mindset que a escola não ensina, a faculdade não ensina. Isso não é uma formação acadêmica, isso é uma questão muito mais comportamental, eu diria. Então, saiba que é hiper desafiador, a receita não está pronta, mas você vai poder fazer parte da construção desse bolo. Eu diria que eu acho que é muito mais nesse orientado a
a essas premissas. Menos do que conhecimento, do que formação. Você quer ir para uma startup, você tem que ter uma formação no curso X na Universidade Y. Não. E que a prática, eu comentei no início, na prática a teoria é outra. A prática vai te ensinar bastante. Muito bacana, Fabio, você dizer isso daí, né? Eu até anotei aqui essas coisas e para mim, na minha leitura, né? Eu acho que cada um pode ter a sua, mas a minha leitura de como você descreveu isso é de pessoas que têm mesmo a mentalidade de empreender, né? Porque empreender, eu já falei aqui uma vez, não é um estado... empreender é um estado de espírito. Né? Você pode ser um empreendedor de várias formas. Você pode ter a sua empresa, você pode ser um funcionário que é um empreendedor também. Tem várias formas de se empreender. Né? É realmente, para mim, o estado de espírito. É você estar disposto a isso, a gostar disso, a ser uma pessoa que quer criar novas soluções, né? Uma pessoa que talvez não conformada com tudo que vê e adora uma solução diferente, adora resolver um problema, né? Adora tentar e construir algo novo, né? São pessoas movidas a isso. E como você disse, não é que isso é certo ou errado, né? Mas são perfis, né? E precisam se existir todos os perfis mais diferentes possíveis para que a gente consiga construir as coisas. Mas quem tem este perfil, né? Porque às vezes a pessoa pode estar falando, nossa, eu quero tanto empreender. E empreender é uma coisa difícil, né? Eu sempre soube que seria, né? Tanto que tudo que eu passo, às vezes eu falo, Fábio, você sempre sabia que ia ser assim. Não sei, e aí eu me acalmo. Eu sempre soube, inclusive tá muito fácil ainda. Eu achava que ia ser pior, achei que eu ia chegar no seu ponto de ter que vender, mas nem cheguei ainda. Olha como tá tranquilo. Então assim, mas é um estado de espírito e eu vejo muito do que você fala também para mim, né? Hoje, quando eu, né, em tentar outras posições ou mudar algumas coisas na minha carreira que pode ser que aconteça futuramente, eu vou ter esse mindset, assim, pô, depende de onde eu vou entrar, tem que ser essa parada de construir, adoro isso, né, desafio, que você falou, cara, que ótimo, odeio, né, um job description muito, muito rígido, não quero. Não estou falando que é certo ou errado, mas eu, no meu perfil, não quero. E pode ser que muitos jovens no seu perfil também. Agora, você falou, Fábio, uma coisa que é realmente muito verdade, né? Você deu essa linha cronológica de antes, né, da empresa, né, ser a dona da sua carreira, depois a gente virava um especialista. Hoje em dia é muito questão da empregabilidade. E eu vi que isso, de fato, é uma das características mais importantes que os jovens precisam ter para o mercado de trabalho. Saber se adaptar. Né? Não é mais você ser o dono, especialista de uma ferramenta e muito simples o porquê. Porque a tecnologia, você está numa fintech, né? Tudo tech, né? De tecnologia, as tecnologias elas evoluem muito rápido. As ferramentas que você usa hoje, o tempo de vida dela é muito mais rápido que era antes. Né? Em poucos anos aquilo já mudou, né? Você sabe programar em alguma linguagem, daqui a muito pouco tempo já mudou a linguagem, já são outras bibliotecas, já são outras ferramentas. Então assim, você precisa saber aprender, né? Você precisa estar sempre se desenvolvendo, não tem mais, aprendi isso aqui, ó, acabou, vou fazer isso pro resto da vida, não vai. Né? Então assim, saber se adaptar é uma das habilidades mais importantes mesmo, né? Eu acho que aí, por isso que essa sua carreira não linear te ajudou tanto, né? Eu tô olhando aqui de volta aqui a escola, depois a experiência de morar fora, porque a experiência de morar fora, eu não sei com que nível de inglês você foi, mas pô, para um jovem às vezes pode ser desesperador, né? Porque você tá acostumado a falar qualquer coisa, chega lá, você não tem que saber se virar. Né? Você tem que aprender a se virar, que é uma ferramenta fundamental na vida de todo mundo, né? Liderança, negócios, então tudo isso, toda essa parte, né, que eu vejo que você viveu, com certeza construiu o seu de hoje, que consegue se adaptar a coisas novas, desafio que nunca existiu e todas essas coisas. Então, assim, levo muito do que você falou em saber se adaptar. Agora, eu quero ir para uma pergunta, Fabio, saindo um pouco desse contexto, né, que a gente falou, não saindo um pouco do contexto, porque ainda é um contexto startup. Mas vamos lá pensar no jovem, né, assim como você, que já quis criar o seu negócio, né, que hoje está empreendendo junto, né, com uma empresa, né, porque é a questão como você tem o seu mindset, mas como você diria para os jovens, dar não um conselho, né, mas uma orientação baseada nas suas experiências de abrir uma startup. Tem lá os 17 anos, 16 anos, aquele jovem cheio de vontade que abriu uma startup. Como que você parte de um ponto? Se você tivesse que abrir uma startup hoje, você partiria de que ideia? De uma ideia sua? Você partiria de uma... não, ideia minha não. Eu já vi que isso não deu certo. Você tem que olhar para o mercado e ver o que está tendo de problema, né? E resolver um problema. É isso que uma startup tem que fazer? Ela tem que resolver um problema ou não? Ela tem que ser inovadora? Ela tem que resolver uma coisa que nem existe?
qual seria um caminho? Eu sei que não existem regras, né? Mas por isso que a gente está num bate-papo partindo das suas experiências. Mas como é que esse jovem hoje, com esse espírito, ele conseguiria, né? Daria bons passos aí no começo da sua startup? Legal. Assim, primeiro por que ele quer montar uma startup? Por que ele quer ter um próprio negócio? Melhor, já, ótima resposta. Poderia finalizar aí, mas vamos continuar. Assim, para questão muito simples, eu acho que tem uma coisa muito romantizada, né? Eu acho muito legal, eu gosto de um comentário até de um colega também, que ele fala que a arte de empreender é a arte de se ferrar todos os dias e não desistir, né? Então, no fim do dia, acho que de uma maneira muito pragmática é isso. Mas, trazendo um pouquinho ali do que fazer, né? Se você olhar, a primeira coisa, o que te motiva, qual que é o teu objetivo em montar o teu negócio? Um objetivo... Porque hoje é muito sedutor você olhar que tem empresas que montam e viram unicórnios. Unicórnio é um troço que nem existe no fim do dia, né? Então, por isso que é um unicórnio. E eu sou muito mais adepto aos camelos, né? Que são aqueles que passam muito tempo sem beber água, né? Do que, de fato, os unicórnios. Porque, na prática, tem muito romantismo atrás disso. Mas tem muito suor, muita dedicação, mas muita dedicação mesmo. Ou seja, o que te motiva? Para se tornar um unicórnio, esse bicho que não existe, ou um camelo no futuro, o que motivou essas pessoas lá atrás foi uma vontade genuína de impactar o mundo, né? Resolvendo problemas ali que eles conseguiam sentir essa dor na pele. Se você olhar, no geral, grandes cases de grandes empresas surgiu através de uma dor que ele sentiu, né? Foi um case real ali, que ele passou pelaquela dor, né, e foi imbuído ali por uma necessidade, ali, mais que uma necessidade, ele sentiu ali uma obrigação de resolver aquele problema. Quando você está imbuído disso, as coisas costumam dar certo. Mas o dar certo, Fábio, não é um dar certo que cada dia é 1% e a linha é essa, né? Eu costumo ver os business plans, eu dou risada quando vejo isso, porque eles são sempre crescentes, né? E assim, né? Não tem aquela coisa, no primeiro ano você passou uma dor de barriga, quase quebrou, foi vendido por concorrente. Eu não vejo esse tipo de cenário de business plan, mas é sempre Excel é uma coisa linda, né? Você faz lá, você põe qualquer coisa, fala 10% ao mês e né? E na prática, mais uma vez, a teoria é outra, né? Então, o que eu diria? Primeiro, ter de fato um desejo real de de impactar o mundo. E quando eu falo impactar o mundo, não quer dizer criar um unicórnio, mas você montar o seu negócio para resolver um problema real. Não necessariamente é uma ideia. Você fala, não, mas poxa, qual que é a ideia? Vamos pensar numa ideia. A ideia acho que vale R$1,50, e eu pagava por uma ideia, né? Que vale a execução, né? No fim do dia por que você vai executar que vai resolver aquele problema, né? Então, acho que o primeiro ponto é só entrar nessa se você tiver total convicção que você está disposto a mudar o mundo numa jornada que vai ser tortuosa, tem a chance de mais de 90% de dar errado, né? E que, obviamente, você tem a convicção e a certeza de que aquilo ali, a certeza ninguém tem, né? Mas tem uma convicção e está imbuído o desejo de transformar a partir daquela causa. Se você tem isso, vai em frente, né? Se você ainda não tem isso, o que eu diria? Cria um pouco mais de experiência através de outras experiências. O mercado um pouco, entra em empresas em early stage como essa. Você quer montar alguma coisa relacionada à tecnologia, sei lá, você quer trabalhar com algum nicho específico você quer resolver um problema de entrega num município específico para um produto específico. Vai trabalhar em alguma startup que tenha algo muito parecido em logística, algo que você consiga entender os fundamentos iniciais ali, como é que a coisa foi criada, entender um pouco mais de go-to-market, e aí você vai criando um pouco de casca. Eu acho que é sempre relevante, e é isso que você conversar hoje com grandes empreendedores que começaram muito jovens, é que eles tiveram que aprender isso no meio da jornada. Talvez tivesse um pouquinho mais de aprendizado antes, mas prático, não é o fundamento teórico. Essa aprendizagem prática, talvez tivesse encurtado alguns caminhos. Eu diria, primeiro, tenha essa convicção e tenha em mente que tem um romantismo muito grande, ou seja, hoje no Brasil a incidência é do dar errado, ou seja, parta do pressuposto que é o dar errado, não é o dar certo. Mas claro que quando a gente está disposto, está imbuído de tudo isso que eu falei no início, a tua chance de dar certo é enorme, né? O desejo é um negócio, o desejo genuíno e o teu esforço ali e se juntar das pessoas certas, acho que é uma coisa que a gente não falou ainda,
com as pessoas certas, eu vou te falar que é uma mágica, né? A mágica, de fato, acontece. Sem dúvida, o ambiente te transforma muito, né, Fábio? Isso aí é muito importante você dar esse conselho e é muito bacana você falar sobre isso também, né? A questão do business plan que você colocou aqui eu achei demais, porque eu faço, né, um dos projetos que eu participei na faculdade, são várias provas, né? A gente construiu um carro do tipo Fórmula, né? Como eu falei para você, eu sempre trabalhei com carro desde a faculdade. E aí a gente tem uma apresentação de projeto. E eu apresentava os projetos, né? Quando eu era da equipe, e hoje eu avalio os projetos. E de fato, eu nunca vi na minha vida um business plan que não fosse só para cima. E é bacana. Eu acho que se alguém me apresentasse um, que pelo menos mostrasse, né, essas variações, falar, pô, na vida não é assim, pô, eu acho demais. Né? Eu achei demais, porque a gente sabe que as coisas são diferentes quando acontecem, né? A gente precisa... A vida real não é esse romantismo todo, né? E você precisa ter algo mais forte do que esse romantismo para te fazer levar em frente, né? Precisa ser algo mais forte do que só o resultado, tem que ser a trajetória, né? A primeira coisa que você falou, a trajetória que eu tava falando para você, né, antes aqui nos bastidores, eu falei, cara, eu tô até cada vez mais percebendo que a minha vida não pode ser só esperar as férias, né? O janeiro tem que ser legal também, o comecinho lá, quando eu volto, eu até senti isso esses dias quando eu tava voltando, pô, tem que ser a trajetória, o seu dia tem que ser legal, pô, vou fazer, de novo, vão ter coisas no caminho que não vão ser aquilo que você quer fazer. Tem hora que, pô, eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Eu gosto de gravar podcast. Só que eu tenho que gravar podcast, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que fazer a copy, eu tenho que fazer a thumb, eu tenho que fazer as copies, né? Porque são diferentes redes sociais, tem que postar, programar, tem que fazer um monte de coisa. Mas eu gosto do podcast. Eu tenho que convidar as pessoas, né? Então, assim, fazer a prospecção de clientes. Então, assim, é muita coisa envolvida em algo que eu gosto. Só que para eu fazer isso como eu quero, eu preciso poucas coisinhas ali que talvez eu não goste tanto, mas é natural, é normal e é assim mesmo. Então, assim, muito bacana isso. Eu teria mais muitos e muitos aqui assuntos para falar com você, Fabinho. Inclusive, eu estava até com umas perguntas que eu queria fazer. Eu vi que você corre e tudo mais, fez a maratona. Eu queria perguntar a você da experiência, mas chegou-se quase aqui no nosso limite. Então, eu vou falar para você dar um espaço para você aqui, para você dar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, né? Falar um pouco aí da sua mensagem final e dizer aonde a gente pode te encontrar, Fábio, né? LinkedIn, né? Quais são as redes sociais que você está, de repente, a gente pode entrar em contato com você. Então, vou deixar esse espaço. Se você quiser falar sobre o ambiente de trabalho, sobre a corrida, sobre o que você quiser, só um recado final. Muito obrigado, que esse bate-papo aqui, ó, Fabio, acabou as 2 folhas já, viu? Eu acho que eu vou ter que precisar. Eu nunca bati 3 folhas aqui, hein? Você ia ser o primeiro. Que bacana, cara. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom, eu faço parte hoje, eu dou aula e faço mentoria em escola de negócio. E lá eu costumo falar que o ensinar é aprender 2 vezes, né? E é verdade, acho que é tão bom a gente ter essa troca, para quem está começando especialmente, né? Acho que quanto mais insumo, né? Não vai resolver a trajetória, mas vai encurtar bastante os caminhos, né? Como você levantou a bola da corrida, você falou aí no ponto fraco, uma coisa... que também, quando eu costumo fazer as mentorias, eu falo do nosso lado B, né? O lado A, o lado profissional, etc. Mas tem o nosso lado B. O lado B, né? Não é de mais nada, eu sou casado, sou pai de 2 princesas, e a minha real motivação, Fábio, assim, no fim do dia, família é real motivação. Eu escutei essa semana uma coisa que eu fiquei intrigado, cara, fiquei até meio chateado. Um colega postou na rede social, falou assim, quem gosta de equilíbrio é balança, de focar no trabalho para dar certo, tal. E aí você vai ver que há pessoas que estão divorciadas, etc., filho com problema, e etc. Eu acho que a coisa não é bem por aí. Foi isso o tempo que você tinha a tua carreira e a tua vida pessoal. Depois que surgiu esse negocinho aqui, ó, acabou a tua distinção de vida pessoal. Então, busque encontrar essa harmonia. Por mais que isso talvez tenha a tardar alguns planos ou até mesmo cause talvez alguns percalços e traga mais esforço no teu dia a dia. Mas tudo é possível, mas busca esse equilíbrio, porque a gente vem falando há muito pouco tempo, mas é super relevante, é a questão da saúde mental, né? É um assunto que, graças a Deus, o mundo despertou para ele, porque antes era tido, fulano não aguenta, né? Essa coisa, uma grosseria tremenda, né? Mas, enfim, equilibre isso. Então, esse teu lado B ele é muito importante. E o meu lado B também é composto
pelas minhas corridas. Eu acho que a corrida é uma baita terapia, Fábio. Você vai conversar comigo mesmo bastante. Você vê que você também pedala. Sim. Converso bastante comigo mesmo. E até fiz fiz um artigozinho no LinkedIn, né? Até quem quiser me procurar, tô lá, LinkedIn Fábio Moreira, você vai me achar facilmente. Lá eu fiz um artigo falando sobre a relação da corrida. Eu fiz uma maratona, eu faço maratona e eu tenho a oportunidade de fazer uma maratona major, lá em Berlim, agora em setembro. E aí eu fiz um paralelo do que é o desafio de uma maratona, né, versus a vida como ela é, na vida profissional, né? A maratona, assim como na vida, você tem que dividir ali os teus sucessos as tuas conquistas em pequenos pedaços. Porque se você pensar que se eu vou ficar feliz quando eu chegar nos 42, cara, a tua chance de frustração é enorme, né? Sim. Então, assim, eu dividi em pequenos eixos ali. Então, eu tenho que chegar no meu primeiros 5 quilômetros, depois nos 10, eu tenho que fazer os 10 em tanto tempo. E assim, foi uma jornada em que eu corria muitas vezes aqui em junho, em São Paulo, a 3 graus, né, correndo, chuviscando às 5h40 da manhã, 6 e pouco, muitas vezes. E esse é o preço. Você comentava agora há pouco, né? Que poxa, é tão romântico a vida como ela é do mundo empreendedor, mas esse é um backstage, né? Sim. Então, tudo isso fazia sentido pelo meu objetivo, pelo desejo que eu tinha de terminar essa corrida. Então, a conquista, o sabor é muito, muito importante. Eu tenho isso na minha vida porque a corrida ela consegue dar esse equilíbrio, né? Esse lado B, né, Fábio? Sim. Como mensagem final, eu diria, pegando o gancho aqui, tenha um equilíbrio na vida de vocês, estão começando agora, né? Não é uma coisa pela outra, é uma coisa com a outra, né? Lógico que agora, começo de carreira, a vida é dura. Você vai trabalhar mais, vai dormir menos, mas busca o equilíbrio, porque sem o equilíbrio as coisas não vão caminhar do jeito que você está se planejando. Até caminha, até tem sucesso, mas esse é um voo de galinha, né? É um sucesso com tempo e data para acabar. Então, assim, busca esse equilíbrio quanto antes. Eu diria que tem muitas coisas que são totalmente reflexo do soft skill, né, que eu acho que todo mundo já está percebendo isso, mas a aplicabilidade ainda é muito baixa, que é basicamente que a faculdade ensina, que é muito você ter, o que você até trouxe agora há pouco, né, que você ter um pouco de adaptabilidade. Eu colocaria 3 coisas aqui. Curiosidade, a curiosidade desperta o aprender, né? Curiosidade, adaptabilidade, porque o mundo está em constante mudança, né? E resiliência. Resiliência, assim, vai dar errado. Eu costumo dizer, eu trabalho em tecnologia, eu tenho uma máxima que é assim, em tecnologia tem 2 coisas que vão acontecer, 2. Vai atrasar e vai dar errado. É igual a reforma em casa. Vai atrasar, vai dar errado, vai custar mais caro, ou seja, isso é básico. Então, assim, a resiliência é que é essa casca. Então, tem essas 3 coisas, né? Tem um equilíbrio e tenho certeza que vai ser uma jornada bem interessante. Não prometo ser linear, porque a minha também não foi, mas que vai ser uma jornada bem divertida, bem proveitosa. Muito bacana, Fábio. Ótima mensagem. Eu, inclusive, eu vou colocar esse artigo aí da sua corrida aqui no link deste episódio. Vou colocar o seu LinkedIn também. É muito importante o que você falou. Eu vou até complementar, que eu lembrei eu já falei isso aqui uma vez, mas faz tantos episódios que eu vou falar novamente, né? Porque quando você fala sobre o equilíbrio, sobre esse lado pessoal, caminhar junto, né? Cuidar da saúde, porque eu acho que todo jovem deve entender, a gente falou várias vezes a palavra sucesso aqui hoje, deve entender o que realmente é sucesso para cada um, né? E o sucesso para mim, pelo menos, e aonde eu entendo para você também, é muito mais sobre ser um bom pai, sobre ser um bom marido, né? Sobre ser um bom filho, né? Sobre ser uma boa pessoa. Isso mais do que ser um bom profissional. Na verdade, o ser um bom profissional, para mim, vai ser consequência de tudo isso que eu falei. Vai caminhar junto, né? Ter caráter. Então, isso para mim é ter sucesso, né? Você olha, às vezes, uma pessoa, mas não conquistou nada financeiramente, mas uma baita pessoa, né? Conquistou, criou os filhos, fez tudo que pôde. Isso, para mim, é uma pessoa de exemplo de sucesso. E daí eu lembrei de uma história que eu vi no podcast, acho que foi do Murilo Grum.
Já falei aqui que ele fala assim, o cara morreu, né? Daí ele vai lá pro céu, chegou lá pro céu, daí São Pedro abre a porta, vai, tudo bem, e aí, como é que foi? Não, foi bem, foi. Não, fui ótimo, cara, eu criei uma empresa, empreguei milhares de pessoas, né? Movimentei a economia. Ele falou, não, peraí, mas vamos pra primeira pergunta, como é que foi pai e mãe? Respeitou? Daí ele falou, não deu muito bem, porque sabe como é, não sei o quê. Daí ele falou, não, próximo, e filho? Como é que foi filho? Você cuidou dos seus filhos? Muita correria, então não consegui ficar muito com eles, mas paguei, não sei o que, não, tudo bem, próximo, agora vamos lá, e o próximo, as pessoas próximas a você, como é que você fez? Inspirou? Pô, não deu, mas eu falei, cara, então você volta pra lá, porque você entendeu tudo errado do que é a vida, né? A vida não você entendeu errado, não é isso, você pôs coisas na frente do que não é nessa ordem que você quer. Então, assim, isso é um ponto muito importante, só para complementar o que você disse. E muito obrigado, então, Fábio, pela sua presença, por esse episódio incrível. Eu adorei conversar aqui e aprender com você, Fábio. Foi um prazer enorme e eu espero todos vocês, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse episódio com mais pessoas que também precisam aprender. Espero vocês na próxima semana. Fábio, muito obrigado. Um prazer, meu caro. Obrigado, bom ano para todos. Sucesso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.